Então, gente, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de física aqui do segundo ano. E hoje eu trago um tema bastante simples, que é calorimetria. É um tema que tem sido cobrado ultimamente no Enem, certo? O próprio nome já diz, calorimetria, né, é o estudo do calor. Aqui em particular, nós vamos ver como é que se determina o calor. Então vamos ver que existe uma classificação, existem tipos de calor. Então o calor pode ser classificado. Vamos estudar algumas grandezas relacionadas ao calor, como capacidade térmica, calor específico. E vamos ver depois uma formulazinha que permite calcular a quantidade de calor. Pronto, então calor na realidade eu já trabalhei na primeira aula, na aula anterior. Ficou muito clara a diferença entre calor e temperatura, né? Nós sabemos que calor é energia em trânsito, a energia que passa de um corpo para outro. Então, por que há essa transferência de energia? Ora, é algo natural. Então, o natural, a natureza procura o equilíbrio. Então, se um corpo tem uma temperatura maior que um outro corpo, então quando você coloca esses dois corpos em contato, aquele corpo que tem maior temperatura, ele vai ceder energia térmica para o outro, procurando o equilíbrio. Então, calor, como eu já falei na aula passada, é energia transferida de um corpo para outro, em virtude de quê? Em virtude de uma diferença de temperatura entre eles. Então, um corpo só cede calor para o outro porque há uma diferença entre as suas temperaturas. Aqui nós temos dois desenhos, duas imagens bastante interessantes. Então, no primeiro caso aqui, nós temos um chefe de cozinha e ele está levando alguns produtos. No primeiro caso aqui, é um alimento que está quente. Então, se este alimento está quente, quando ele é colocado em contato com o ambiente, com o atmosférico, ora, a temperatura do alimento ele é maior que a temperatura ambiente. Então, o que é que vai ocorrer? Este alimento aqui ele vai ceder energia para o ambiente. Porque com o objetivo para que a temperatura do alimento aqui se iguale à temperatura do ambiente. Então essa energia em trânsito que sai do alimento para o ambiente, nós chamamos de calor. No outro exemplo aqui, nós temos o mesmo chefe de cozinha, só que agora ele está levando cubinhos de gelo. Então esses cubinhos de gelo, nós sabemos que eles têm uma temperatura inferior à temperatura ambiente. Então, o que é que vai ocorrer? Nesse caso aqui é o contrário. É este gelo aqui que vai receber energia do ambiente. Vai haver uma transferência de energia do ambiente, do atmosférico, para este gelo aqui. Tá certo? Ao lado aqui, nós estamos analisando qual é a consequência. Quando um corpo recebe calor, ou quando este corpo perde calor, o que é que pode ocorrer? Quais são os efeitos? Nós temos duas possibilidades. A primeira possibilidade é que um corpo, ao receber ou perder calor, ele altera a sua temperatura, que é o que está ocorrendo aqui. Olha. Então, nós temos uma certa quantidade de água. Esta água, a sua temperatura é 14 graus. E aí, existe uma fonte aqui térmica, e essa fonte está fornecendo calor. O que foi que ocorreu com essa massa de água? A sua temperatura foi elevada. Então, esta massa de água, ao receber calor, essa energia transferida, o efeito que esse calor produziu nesta água foi a variação de temperatura. Então, esse é um dos primeiros efeitos, é um possível efeito. Qual é o outro? Ora, é o que está ocorrendo aqui com o gelo. Este gelo, ao receber calor, a sua temperatura não foi alterada, mas houve uma mudança de estado físico. Então, a agregação molecular é que alterou. Então, quando um corpo recebe calor ou cede calor, o que é que pode ocorrer? Este corpo pode ter a sua temperatura elevada ou diminuída, ou a substância pode mudar o seu estado físico. Então, gente, um corpo, como eu falei, ele não tem calor. Na realidade, ele recebe calor ou perde calor, porque calor é essa energia em trânsito que passa de um corpo para outro. Eu já falei no slide anterior que quando um corpo recebe ou perde calor, este calor recebido ou perdido pode ter dois efeitos. Pode produzir
dois efeitos, duas situações. Qual? Eu já falei que o corpo, ao receber calor, ao receber energia, ele pode ter a sua temperatura alterada, para mais ou para menos. Ou um corpo, ao receber calor ou perder calor, ele pode mudar de estado. Então, em cima dessas questões, é que nós podemos classificar o calor em dois tipos: calor sensível e calor latente. Ora, calor sensível, o próprio nome já sugere, é algo que se sente. Então, por exemplo, o que é que está ocorrendo aqui? Nós temos uma barra metálica e esta barra metálica ela foi colocada em contato com uma fonte de calor. Então, esta fonte de calor vai fornecer energia a esta barra. Então, perceba que essa energia vai ser transferida da fonte de calor para a barra, e este calor, por sua vez, ele vai ser conduzido ao longo da barra. Então, essa barra recebeu calor, e o que foi que ocorreu? A temperatura da barra foi alterada. Então, houve um aumento aqui na temperatura dessa barra. É tanto que você, ao tocar nesta barra, você pode se queimar. Por quê? É sinal que você está recebendo essa energia térmica também. Então, este calor que foi cedido pela fonte, ele produziu o quê? Ele produziu uma mudança de temperatura naquele corpo que recebeu. Então, o que é calor sensível? É aquele calor que altera a temperatura do corpo. Aquele corpo que recebe ou perde, ele tem a sua temperatura alterada. Então, esta temperatura pode aumentar ou pode diminuir. E calor latente? O termo latente quer dizer algo escondido. Então, o que seria calor latente? O que está ocorrendo aqui? Nós temos cubinhos de gelo que estão no ambiente, eles estão se derretendo. Então, é sinal que eles estão recebendo energia térmica do ambiente. O que é que esse calor está produzindo nesse gelo? O gelo está mudando, está ocorrendo uma mudança de estado físico. Então, este gelo aqui, que é água no estado sólido, que estava no estado sólido, ao receber calor do ambiente, ele está mudando o seu estado. Então, o que é calor latente? É aquele calor que provoca uma mudança de estado. Então, concluindo, calor sensível é aquele calor que produz uma mudança de temperatura, para mais ou para menos. Então, há uma variação de temperatura para mais ou para menos. E o que é calor latente? Calor latente é aquele calor que altera o estado do corpo, do objeto ou da substância. Ora, então o calor é uma grandeza física, então, portanto, pode ser medida. Então, o que eu trago aqui é como se mede calor. Então, calor, eu sei que, como grandeza, pode ser medido. Agora, quais são as unidades que nós usamos para medir o calor? Nós temos, basicamente, duas unidades. A unidade que é padrão, né, no SI, e temos uma unidade que é o que nós chamamos de unidade convencional. É uma unidade cultural, né, por uma questão cultural, de tradição se usa essa unidade. Até um tempo atrás, se achava que calor era uma substância. Por exemplo, como se fosse água. Era uma substância que passa de um corpo para outro. Então, por muito tempo, se achou, né, se acreditava que o calor era um fluido, algo que passasse de um corpo para outro. É tanto que existe uma unidade de calor chamada de caloria, que é a unidade convencional. É uma unidade que é muito usada por uma questão histórica. Então, a unidade de caloria ela foi definida, ela foi definida em cima da água. Tá certo? Então, o que é uma caloria? Caloria é representado por um C minúsculo. Então, caloria é uma unidade de calor. E uma caloria, para termos uma ideia, qual é o tamanho da caloria? Na realidade, uma caloria representa a quantidade de calor que você tem que fornecer a 1 grama de água para a temperatura desta água aumentar em 1 grau Celsius. Então, a definição de caloria ela foi baseada na temperatura da água. Então, uma caloria, que é uma unidade de calor convencional, uma caloria vale quanto? Uma caloria representa a quantidade de calor que você tem que fornecer a 1 grama de água para a sua temperatura variar em 1 grau, para mais ou para menos. Então, por exemplo, imagine que você tenha 1 grama de água a 10 graus.
E aí eu quero aquecer esta água, quero aumentar essa temperatura para 11 graus, né? De 10 para 11 graus. Você tem que fornecer 1 caloria, certo? Agora, depois, é claro que os cientistas perceberam, descobriram, né, que calor é uma forma de energia. Então, calor é uma manifestação de energia. E qual é a unidade padrão para energia? É Joule. Então, a unidade padrão no SI para calor, porque calor é energia, é o Joule. Qual a relação entre a caloria e o Joule? Ora, 1 caloria é igual a 4,186 joules. E geralmente nós arredondamos esse valor. Então falamos que 1 caloria é aproximadamente 4 joules, ou 4,2. Então a relação que há entre a caloria, que é uma unidade convencional de calor, com o joule, que é a unidade padrão de calor, já que calor é energia, é 1 caloria é igual aproximadamente a 4 joules. Existe uma outra unidade, que é uma unidade regional, porque ela é britânica, que é hoje em dia muito conhecida, que é a BTU. Quando você vai comprar um ar-condicionado, se fala muito em BTU. Na realidade, em relação ao ar-condicionado, o que nós temos é a potência do ar-condicionado, que eu vou trabalhar daqui a pouco. Então existe uma outra unidade de calor, que é o BTU. BTU quer dizer o quê? É unidade térmica britânica. Então, qual a relação do BTU com a caloria? Um BTU é igual a 252,4 calorias. Passando para joules, você vai ter que 1 BTU é aproximadamente igual a 1055 joules. Então, são essas as principais unidades de medidas do calor. Aqui ao lado, né, eu chamo a atenção para vocês porque quando aparece nos rótulos de alimentos aquela informação nutricional do valor energético, geralmente eles trabalham com caloria com C maiúsculo. Tá bom? Então, esta caloria com C maiúsculo não é caloria pequena como nós falamos. Na realidade, 1 caloria com C maiúsculo representa 1000 calorias da pequena. Tá certo? Ora, 1000 calorias representa 1 quilocaloria. Vocês sabem que 1 quilocaloria quer dizer 1000 calorias, já que o prefixo quilo representa 1000. Então, resumindo, se aparecer cal com C maiúsculo, que é uma unidade muito usada em nutrição, naquelas tabelinhas, naqueles rótulos de alimento, 1 caloria com C maiúsculo vale, na realidade, 1000 calorias, ou 1 quilocaloria. Então, gente, esse quadro aqui que eu apresento é bastante interessante. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso corpo ele está consumindo energia o tempo todo. Então, mesmo você deitado, o organismo está consumindo energia. E essa energia vem de onde? É claro que essa energia vem dos alimentos. Depois eu vou mostrar o valor calórico de cada alimento. Então, por que esse quadro é importante aqui? É porque, em tese, teoricamente, há um limite de energia. Há uma necessidade de energia diária que o organismo precisa para que ele possa realizar as suas atividades. Tá certo? Então, nesse quadro aqui, nós temos as quantidades de calorias necessárias de acordo com a idade e de acordo com o sexo. No caso de vocês vão ficar nessa faixa aqui de 14 a 18 anos. Então, como exemplo, né, se tomarmos um menino de 14 a 18 anos, ele vai consumir, pelo menos é a necessidade diária de energia. Ele vai consumir, ele precisa, né, de 3.000 quilocalorias. Então, lembre-se que isso aqui é quilocalorias. Tá bom? Então, um menino de 14 a 18 anos, ele precisa apenas, né, por dia de 3.000 calorias. Se você consumir mais do que isso aí, toda essa energia ela vai ser armazenada e, claro, no tecido adiposo e pode naturalmente se transformar em gordura. Já a menina de 12 a 18 anos vai ter uma necessidade menor. Tá bom? Então analise esse quadro. Essa necessidade, claro que dependem. O homem adulto já tem outra necessidade. A mulher grávida já tem outra necessidade.
Mas aqui é curioso que você pode fazer uma espécie de continha e verificar de quanta energia vocês precisam, né, diariamente. Passando aqui na outra tela, o que é que eu trago? Eu trago as calorias fornecidas pelos alimentos. Por quê? Olha, eu falei que o corpo precisa de energia para realizar suas atividades, né? Para correr, para estudar. Então essa energia vem de onde? Ela vem dos alimentos. Então os alimentos eles fornecem energia. Então neste quadro aqui nós temos as calorias que cada alimento fornece. Então vamos pegar só um exemplo aqui. Pão francês, deve ser o pão francês. Então imagine 2 unidades, 2 pães francês, eles já fornecem em termos de energia 150 quilocalorias. Aí você tem que ter em mente a necessidade diária. Então se você ingerir 2 pães francês, esses 2 pães francês já fornecem 150 calorias, né, quilocalorias de energia. Vamos pegar a pizza, por exemplo. Olha, só uma fatia de pizza, para que vocês tenham uma ideia, já fornece 274 quilocalorias, né? Então você pode fazer uma continha aqui e, se baseando no quadro anterior, vai perceber que para cumprir aquela necessidade diária, você não precisa consumir muita coisa. Agora eu quero abrir aqui um parêntese. Eu já falei que os alimentos fornecem energia. Então como é que nós sabemos, como é que se constrói uma tabela dessa? Isso é feito em laboratório. Geralmente existe um aparelhozinho que é chamado de calorímetro, né? O próprio nome já diz, ele serve para medir calor. E aí como é que você faz para saber o quanto de energia um alimento fornece? Você literalmente vai queimar este alimento. Então você pega o pão, né? Coloca esse pão dentro desse aparelho, desse calorímetro. Dentro deste calorímetro tem água. Então você coloca o oxigênio nesse pão e queima esse pão, e esse pão vai liberar calor. Quem é que vai receber esse calor? A água que está dentro do calorímetro. Então quando a água recebe este calor, a sua temperatura vai alterar. Então, dependendo da variação de temperatura que ocorreu nesta água, é que você vai calcular o calor que nós chamamos de combustão do alimento. Então é basicamente isso aí. Ora, então na realidade aqui esse quadro ele continua, né, aquele quadro anterior. Só que no quadro anterior você tinha o valor calórico por alimento e não por grama. Então aqui nós temos por grama. Então voltando ao pão, por exemplo, cada grama de pão ele fornece quanto de calor? Aqui está em calorias, viu? 2.690 calorias. Então, cada grama de pão, se você consumir 1 grama de pão, este 1 grama já vai produzir para o organismo esta quantidade de energia. Vamos aqui, por exemplo, a batata frita. 1 grama de batata frita, tá vendo aqui? Cada 1 grama já fornece ao organismo 2.740 calorias. Então são alimentos muito calóricos. E aqui você tem também o que nós chamamos de calor de combustão, que é essa quantidade de energia que o alimento ou o combustível fornece por grama. Você tem a gasolina, você tem o gás natural, tem o hidrogênio. O calor de combustão do hidrogênio é muito alto, por exemplo. E para encerrar aqui, nós temos alguns nutrientes. Tá certo? No pão você tem alguns nutrientes. Então aqui é uma coisa mais específica. Por exemplo, o carboidrato, que você encontra nas massas. Ora, cada 1 grama de carboidrato fornece quanto de calor, quanto de energia? 4 quilocalorias. Aqui está em quilocalorias. Então veja bem, cada 1 grama de carboidrato já fornece ao organismo 4 quilocalorias. Ora, a gordura, que sabemos que é bastante energética, calórica. Então a gordura, cada 1 grama de gordura já fornece 9 quilocalorias. Então é um valor calórico muito alto. A proteína que você encontra nas carnes, por exemplo, ela tem um valor calórico de 4 quilocalorias por grama.
Então, cada grama de proteína consumida, né, essa proteína vai produzir para o organismo 4 quilocalorias. Por outro lado, você tem alguns alimentos que não são calóricos, por exemplo, a vitamina. A vitamina libera 0 de calorias. Então, o valor calórico da vitamina, dos sais minerais, por exemplo, é 0. E aí cabe a cada pessoa fazer a escolha dos alimentos. Construir uma dieta balanceada, tendo em mente esses valores calóricos. Então, essas duas tabelinhas, na realidade, isso é um quadro, são interessantes por quê? Porque trazem a relação da física com a química, com a biologia, com a química. Então, é muito interessante que vocês leiam com atenção, né? Analisando quais são os alimentos mais calóricos, menos calóricos, qual é a necessidade diária de energia que eu tenho que consumir, tá certo? Aqui, gente, nós vamos tratar de uma grandeza, né, que está relacionada, está dentro da calorimetria, que nós chamamos de capacidade térmica. Esse termo capacidade térmica às vezes engana, é um termo enganoso. Por quê? Porque dá a ideia de que capacidade térmica é uma espécie de um limite que o corpo tem para receber ou para ceder calor. É como se o corpo, ele só pode receber energia até um certo ponto, e isso não existe, tá bom? Então, capacidade térmica não é. Capacidade térmica, na realidade, analisa o comportamento, né, de alguns objetos, de um corpo como um todo. Então, vamos aqui, o que é que está ocorrendo? Eu tenho 2 recipientes com água, tá bom? Os 2 estão na mesma temperatura, 23 graus. O que ocorre é que este recipiente aqui, ele tem mais água. Ele tem 2 litros de água, tá aqui, e o outro recipiente só tem 1 litro. Então você tem uma massa de água maior. Então o que é que você vai fazer? Você vai aquecer esses 2 recipientes, tá bom? Você vai colocar os 2 na mesma fonte. Então essas fontes de energia são as mesmas chamas. Essas fontes de energia nós falamos que são idênticas. Então é a mesma quantidade de calor que essas fontes estão fornecendo. O que é que a gente está percebendo? A gente percebe que o recipiente que tem menos água, a sua temperatura aumentou 30 graus. Era 23 e passou para 53. O outro recipiente que tem o dobro da quantidade de água, a variação da temperatura é menor. Então perceba que os 2 ficaram por o mesmo tempo recebendo calor e receberam a mesma quantidade de calor. E as 2 massas de água tiveram comportamentos diferentes em relação à variação de temperatura. Este corpo aqui que tem menos água teve uma variação maior da temperatura. E este corpo que tem o dobro de água teve uma variação menor. Então, este comportamento, né, de um corpo como um todo, ele é medido. Existe uma grandeza que representa esse comportamento. Que comportamento? Ora, 2 corpos, dependendo da massa, ao receber a mesma quantidade de calor, a variação que ocorre na sua temperatura pode ser diferente. Não quer dizer que é a mesma variação. E essa questão é bastante intuitiva. Por que isso ocorre? Por que essa massa de água maior tem uma variação menor da temperatura? É muito simples. Nós sabemos que a água, né, ela é formada de moléculas, é matéria. Então a matéria ela é formada de moléculas de água. Ora, nesse caso aqui que nós temos mais água, então você tem mais moléculas. Então nesse caso aqui que eu tenho 2 litros de água, você tem mais moléculas de água. E nesse que você tem menos água, claro, você tem menos moléculas de água. Então, o que é que está ocorrendo? As 2 massas vão receber energia. Toda essa energia, todo este calor vai ser distribuído entre as moléculas. Então, veja, nesse aqui tem mais moléculas. Então, como você tem mais moléculas aqui, a quantidade de energia por molécula é menor. Como neste recipiente tem menos moléculas, porque o volume de água é menor, então cada molécula vai receber mais energia. Então perceba que essas moléculas aqui, elas vão ficar mais agitadas, né? Porque recebem mais energia. Então se essas moléculas estão mais agitadas, qual é a consequência? Elas vão ter uma temperatura maior, o conjunto vai ter uma temperatura maior.
Então, como essa massa maior tem mais moléculas, cada molécula vai receber menos energia. Menos energia, menor agitação térmica. Por isso que a variação que vai ocorrer na temperatura desta água aqui é menor. Então, gente, a capacidade térmica, matematicamente, ela representa o quê? Você está comparando a quantidade de calor com a variação de temperatura que está ocorrendo. Então, a definição de capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação de temperatura. Ora, esse autor aqui, ele colocou ΔQ. Eu vou usar apenas o Q. Então, capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor que o corpo recebe ou cede pela variação de temperatura que ocorreu. Então, dessa forma, pela definição matemática de capacidade térmica, então capacidade térmica significa o quê? Na prática, a capacidade térmica representa a quantidade de calor que o corpo tem que receber ou tem que perder para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Veja bem, eu coloquei 1 grau Celsius aqui, mas na realidade pode ser em qualquer escala. Então, voltando, a capacidade térmica é a quantidade de calor que você tem que fornecer ou retirar de um corpo como um todo, para que a temperatura deste corpo varie em 1 grau a sua temperatura. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Nós temos duas massas diferentes de alguma coisa aqui, né? São corpos diferentes. E aí, o que é que está ocorrendo? Esses corpos, né, eles recebem a mesma quantidade de calor. Então, este corpo A, né, ele é colocado numa fonte de calor e recebe 100 calorias. O corpo B, que tem uma massa maior, tá vendo aqui? Ele tem uma massa maior, ele recebe também 100 calorias. Então, vamos calcular aqui a capacidade térmica de cada um. A capacidade térmica do corpo A é só você pegar a quantidade de calor que ele recebeu e dividir pela variação de temperatura. Então, veja no termômetro aqui que esse corpo A, ao receber 100 calorias, a sua temperatura variou 20 graus. Então, a capacidade térmica do corpo A é igual a 100 calorias dividido por 20. Então, 100 para 20 dá o quê? Dá 5. Então, a capacidade térmica desse corpo A é de 5 calorias por grau Celsius. O que é que isso quer dizer? Em relação a este corpo A, para você aumentar a temperatura dele em 1 grau, para você variar a temperatura dele em 1 grau, você tem que fornecer 5 calorias. Então, para cada grau que você aumenta na temperatura do ar, você tem que fornecer 5 calorias. E aí vamos para o corpo B. O corpo B recebeu 100 calorias e a sua temperatura, a variação da temperatura foi menor, só aumentou 10 graus. Então, a capacidade térmica do corpo B é igual à quantidade de calor que ele recebeu, que foi 100 calorias, dividido pela variação de temperatura, que foi 10. Então, 100 dividido por 10 vai dar 10. Então, nesse caso aqui, a capacidade térmica do corpo B foi de 10 calorias por grau Celsius. O que é que isso quer dizer? Ora, para você aumentar em 1 grau, a temperatura desse corpo B, você tem que fornecer mais calor, tem que fornecer 10 calorias. Então, comparando o corpo A e o corpo B, quem tem maior capacidade térmica é o corpo B. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que é mais difícil você aquecer o corpo B. Tá certo? Da mesma forma, é mais difícil você resfriar o corpo B. Por quê? Porque ele tem uma maior capacidade térmica. Então, se ele tem uma maior capacidade térmica, isso quer dizer que ele precisa de mais calor para variar a sua temperatura, né? De fornecer mais calor ou receber mais calor para variar a sua temperatura. Então, a capacidade térmica analisa este comportamento de dois corpos. Dois corpos que recebem a mesma quantidade de calor e têm variações de temperaturas diferentes.
Então, gente, nós vimos no exemplo anterior que a capacidade térmica vai depender da massa. Por quê? É muito mais rápido você aquecer 1 litro de água do que aquecer 2 litros de água. Tá certo? Então, a capacidade térmica ela depende da massa do material. Se você diz que um corpo tem uma alta capacidade térmica, isso quer dizer que para você aquecer este corpo, você tem que fornecer muito mais calor em relação àquele que tem uma capacidade menor. Então a capacidade térmica, ela analisa o comportamento do corpo como um todo. Então analisa não a substância, até porque nós vimos que massas diferentes da mesma substância, por exemplo, pode ter a mesma capacidade térmica. Tá certo? Então a capacidade térmica vai depender da massa. Tá certo? Então nós temos aqui uma outra grandeza que nós chamamos de calor específico. A capacidade térmica, né, você trabalha com o corpo como um todo. E o calor específico? O calor específico, como o próprio nome já diz, é uma espécie de capacidade térmica, mas em relação à massa do corpo. Né? Nós falamos por unidade de massa. Então, o calor específico, na realidade, é a capacidade térmica do corpo por unidade de massa. É como se fosse uma capacidade térmica unitária, porque vai depender da massa. Então, matematicamente, o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa do corpo. Se você fizer aqui uma continha, meios pelos extremos, você vai ter que a capacidade térmica é a massa do corpo multiplicado pelo calor específico. Então, o calor específico é uma grandeza que é característica da substância. Então, toda substância tem o seu calor específico. E o que é calor específico? É a capacidade térmica da substância por unidade de massa, ou a capacidade térmica do corpo por unidade de massa. Claro, a unidade de calor específico depende das unidades que você toma para a capacidade térmica e para a massa. Em geral, não é obrigatório, nós temos que calor específico é dado em caloria por grama multiplicado por graus Celsius. Certo? Então, repito, matematicamente, o que é o calor específico? É você pegar a capacidade térmica de uma dada massa e dividir por essa massa. Certo? Aqui nós temos um exemplo bastante interessante. O que é que está ocorrendo aqui? Nós temos uma certa massa de água e uma massa de ferro. Ele está afirmando aqui que essas massas são iguais. Então o peso, você tem não a mesma quantidade de água, mas a mesma massa de água e a massa de ferro. E aí você está aquecendo os dois, está submetendo os dois a uma mesma chama. Então é aqui a mesma fonte. Ora, quem vai se aquecer mais durante um certo tempo? Então os dois estão sendo aquecidos, né, numa mesma chama, numa chama idêntica. Ora, quem vai se aquecer mais? A água ou o ferro? O ferro ele vai ter um aquecimento maior. Então, se os dois ficarem por um certo tempo, esse ferro aqui ele vai ter um aquecimento maior. Então, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o calor específico do ferro é menor que o calor específico da água. Ou seja, é mais fácil aquecer o ferro do que aquecer a água. Para você aquecer a água, você tem que fornecer mais calor, mais energia. Tá bom? Passando aqui. Pronto. Então, como eu falei, o calor específico, ele depende de cada substância. Ele é característico de cada substância. Então, cada substância tem um calor específico. E é claro que esse calor específico vai depender da temperatura e vai depender do estado físico da substância. Esse calor específico de cada substância ele é encontrado em laboratório. Então veja que eu tenho um quadro aqui e aí eu trago o calor específico de algumas substâncias. Como eu falei, calor específico é uma grandeza característica de cada substância. Então cada substância tem, e isso é constante. Então veja aqui, olha, perceba que a água, qual é o calor específico da água? É 1. O calor específico do gelo é praticamente a metade do calor específico da água. Por quê? Porque o gelo seria a água no estado sólido.
Então, se essa substância está no estado sólido, né, a estrutura molecular é outra. Então, o calor que é fornecido a esse gelo, esse calor vai produzir outro efeito. Então, essa questão do calor específico depende da substância e, claro, depende também do estado físico. O vapor de água, por exemplo, que é a água no estado gasoso, 0,50. O calor específico do alumínio, 0,22. Você comparar o calor específico do alumínio com o calor específico da água, há uma diferença muito grande. O calor específico da água é um dos maiores que existe, que é 1. Né? Então, nos problemas que surgem, né, você trabalha, então, em geral, a substância que tem maior calor específico é a água, que é 1. Olha aqui o calor específico do mercúrio, 0,033. Qual é a unidade? Caloria por grama, grau Celsius. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Então, se você compara a água com o mercúrio, o calor específico do mercúrio é bem menor. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que é mais fácil você aquecer o mercúrio do que a água. Para você aquecer a água, tem que fornecer muito mais calor. Não é à toa que o mercúrio é usado lá naquele termômetro clínico. Imagine se ao invés de colocarmos água no termômetro, ao invés de colocarmos mercúrio, você colocasse água. Então iria demorar muito para esta água entrar em equilíbrio com o corpo. Então não seria nada prático. E aí, explicar qual o sentido do calor específico. Vamos pegar o exemplo aqui do chumbo. Aliás, o chumbo tem um calor específico muito baixo. Então, quando se diz que o calor específico do chumbo é 0,031 que caloria por grama grau Celsius. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: se você tem 1 grama de chumbo, e você quer aumentar a temperatura desse chumbo, quer aumentar em 1 grau, você tem que fornecer calor. Quanto de calor? 0,031. Então, para você aumentar em 1 grau a temperatura de 1 grama de chumbo, você tem que fornecer 0,031 caloria, 1 caloria. Se você quer aquecer 2 gramas de chumbo, aumentar em 1 grau, você tem que dobrar a quantidade de calor. Então, compare com a água. Para você aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau, você tem que fornecer 1 caloria. Certo? Então, o calor específico vai mostrar isso aí. O quanto de calor a substância tem que receber, né, em cima de 1 grama, porque é unitário, para que a sua temperatura mude, aumente ou diminui 1 grau. Aqui ao lado nós temos algumas consequências muito interessantes do calor específico. Tá certo? Por exemplo, por que no deserto, durante o dia no deserto, é muito quente? Você tem temperaturas elevadas e à noite é muito frio. Isso tem a ver com o calor específico da areia. O calor específico da areia, você pode pesquisar aí na internet, é muito baixo. Isso quer dizer que a areia ela se aquece rapidamente e também se resfria muito rapidamente, comparando, por exemplo, com a água. Então, durante o dia, a areia do deserto, que lá praticamente só tem areia, ela vai receber energia do sol. E aí ela se aquece muito rapidamente. E esse calor vai ser transferido para o ambiente. Quando é à noite, o sol se põe, o que é que vai ocorrer? Essa areia vai se resfriar. E ela se resfria muito rapidamente. Então, por isso que nos desertos, em geral, durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Porque isso tem a ver com o calor específico da areia. Um outro exemplo é o que acontece, por exemplo, numa praia. Então veja, na praia, 9 da manhã, a areia está quente e a água está fria. Perceba que tanto a areia quanto a água, eles estão no mesmo ambiente, portanto, tem a mesma temperatura. Né? Tem a mesma temperatura, estão recebendo energia do sol, então tem a mesma temperatura, estão recebendo a mesma quantidade de calor. E por que a areia se resfria mais rapidamente? Porque o calor específico da areia é muito pequeno em relação ao calor específico da água. Então,
Durante o dia, a areia está fria, desculpem, a areia está quente e a água está fria. E quando é à noite? É o contrário. À noite, a areia se resfria muito rapidamente e a água demora. É tanto que a água fica morna mesmo à noite. Certo? Então, resumindo aqui, quando se pensa em calor específico, o calor específico explica muitas coisas bastante interessantes, como é o caso da areia da praia, comparando com a água, como é o porquê que no deserto, geralmente durante o dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, gente, continuando aqui, eu já falei em capacidade térmica, em calor específico, né? Tudo isso aí, né, são grandezas que estão relacionadas ao cálculo do calor. Então, o que eu vou mostrar aqui é que existe uma expressão matemática, uma equação matemática que permite calcular o calor. No nosso caso específico aqui, nós vamos aprender como se calcula o calor sensível, que é aquele calor que provoca uma mudança de temperatura. Então, essa forma que nós vamos encontrar, ela é consequência daquelas definições anteriores. Por exemplo, eu sei que calor específico é a capacidade térmica por unidade de massa, ou seja, o calor específico é a capacidade térmica dividido pela massa. E aí você faz aqui um meio pelos extremos, você vai ter que a capacidade térmica é a massa do corpo ou do objeto multiplicado pelo calor específico. Então você já vê de cara aqui que a capacidade térmica ela é proporcional à massa, tá certo? Até porque o calor específico é constante. Ora, por sua vez, a capacidade térmica, eu já tinha definido o que é capacidade térmica. É a quantidade de calor que o corpo recebe pela variação de temperatura que ocorre. Então eu vou trocar esta capacidade pela sua definição. Então, capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Você multiplica mais uma vez meios pelos extremos, então você vai ter que é a quantidade de calor, vai ser igual a massa, multiplicado pelo calor específico, multiplicado pela variação de temperatura. Pronto. Então, essa expressão matemática que permite calcular o calor sensível que um corpo recebe ou que perde. Então vamos repetir. A quantidade de calor, entenda que é sensível, é igual à massa do corpo multiplicado pelo seu calor específico multiplicado pela variação de temperatura. ΔT é a variação de temperatura, para mais ou para menos. Então, quanto aumentou na temperatura ou quanto diminuiu na temperatura. Certo? Mais uma vez eu tenho essa fórmula aqui explicando cada grandezazinha envolvida. Então, Q representa a quantidade de calor recebido ou cedido. Quando o corpo recebe calor, este Q vai ser positivo. Por quê? Porque quando o corpo recebe calor, a sua temperatura aumenta. Então, o ΔT vai ser positivo. Então, por isso que você vai ter um Q positivo. Quando o corpo perde calor, esta quantidade de calor vai ser negativa, porque se o corpo perdeu o calor, então a variação de temperatura vai ser negativa, porque a temperatura diminui. Então, gente, Q é a quantidade de calor, então a quantidade de calor sensível vai ser igual à massa do material, multiplicado pelo calor específico dele, multiplicado pela variação de temperatura. O que é que você tem que ter cuidado? É que a unidade de massa, né, geralmente nós trabalhamos com grama. Na realidade, quem define a unidade de massa é o calor específico. Então, se o calor específico está em grama, você tem que trabalhar a massa aqui em grama. Certo? Os alunos, em geral, quando eu trabalho esse conteúdo, eles gostam de falar, professor, é aquela formulazinha Q macete? É verdade. A equação matemática aqui, ela se parece com a frase Q macete. Então, uma forma de você memorizar, né, é usar esta técnica e lembrar, é aquela formulazinha Q macete. Agora, o mais importante é você entender para que serve essa formulazinha. Esta equação matemática relaciona quantidade de calor com a massa, com o calor específico e com a variação de temperatura.
já estamos quase encerrando, mas eu vou falar aqui de uma grandeza que geralmente essa grandeza ela não só aparece na calorimetria, não. Tá certo? Ela não só aparece na física térmica, não. É uma grandeza geral, então vale para a energia térmica, que é a potência térmica. O próprio nome potência tem a ver com eficiência. Então a potência térmica de uma fonte que fornece calor. Por exemplo, a potência térmica de uma vela, de uma chama de um fogão. Então a potência térmica, ela mede o quê? Ela analisa com que rapidez um corpo fornece calor, ou uma fonte fornece calor. Então a potência térmica, representado por P maiúsculo, ela mede a rapidez com que o corpo ou cede ou recebe calor. E matematicamente vai ser traduzido dessa forma aqui, olha. Então a potência térmica é a quantidade de calor dividido por ΔT. Lembrando que esse ΔT aqui é intervalo de tempo, é variação de tempo. Então você tem um objeto que está fornecendo calor por um certo tempo. Para você medir a eficiência dessa transmissão de calor, você trabalha com a potência térmica. Então a potência térmica é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Ora, qual é a unidade de potência? No SI, no Sistema Internacional, a unidade de potência é o watt, tá bom? Muito comum na eletricidade, né? Então a potência é dada em watt, isso no SI. Agora, quando nós trabalhamos aqui na física térmica, e aí depende da quantidade de calor que você usa, então você pode ter uma potência, por exemplo, em calorias por segundo. Nesse caso aqui, a quantidade de calor está em calorias e o tempo está em segundos. Você também pode medir potência em calorias por minuto, depende das unidades das grandezas envolvidas. Agora, tem que lembrar o seguinte, quando eu digo um watt, o que é que representa um watt? Um watt, né, em termos de transmissão de energia, isso quer dizer que um watt, se uma fonte tem uma potência de 1 watt, é porque ela cede ou recebe 1 joule de calor, de energia por segundo. Então, 1 watt representa o quê? Representa 1 joule por segundo. Então, se uma fonte tem uma potência igual a 1 watt, é porque a cada segundo ela fornece 1 joule de calor, ou recebe 1 joule de calor. Então, resumindo, a unidade padrão para medir potência é o watt. Qual é o tamanho de 1 watt? 1 watt representa 1 joule por segundo. Hoje em dia é muito comum nós trabalharmos com uma potência, com uma unidade de potência, que é o BTU hora. Então, quando você vai comprar o ar-condicionado, lá você tem, olha, é de 9.000 BTUs, o correto não é 9.000 BTUs, porque isso aí é potência. O correto é 9.000 BTUs por hora. É de 12.000 BTUs, qual é o correto? É 9.000 BTUs por hora. Então, e 1 BTU por hora, que é uma unidade de potência, você pode comparar com a unidade watt. Então, para ter uma ideia, 1 BTU por hora é aproximadamente 0,293 watts. Então, o BTU é uma potência baixa, comparando com o watt. Então, 1 BTU hora, repito, é igual a 0,293 watts. Aqui, eu trouxe um recipiente que está aquecendo água. Então, imagine o seguinte, essa questão de potência mede a eficiência. Então, imagine que você vai aquecer uma mesma quantidade de água, né? Então, você vai aquecer uma mesma quantidade de água e vai só mudar essa fonte aqui. Então, a fonte que tem maior potência, ela é mais eficiente. Então, naquela situação em que a chama é maior, tem uma potência maior, você vai aquecer a água mais rapidamente. Então, a potência mede esta eficiência em termos de troca de calor. Maior potência, maior eficiência. Então, você fornece mais calor em um menor intervalo de tempo. Então, de fato, nós vamos encerrar agora essa aula de hoje com duas questõezinhas, 2 exercícios que eu vou aplicar ao que nós trabalhamos anteriormente. Então, nessa primeira questão aqui, o que é que nós temos?
Esse gráfico aqui ele representa o aquecimento de uma dada substância. Eu sei que a massa dessa substância é 100 gramas. Então, estão aquecendo aqui através de uma fonte 100 gramas de água. Então, o que foi que ocorreu aqui? Analisando o gráfico, a gente percebe que foi fornecida a esta água 90 calorias. Está vendo aqui? Olha. Então, esse 90 aqui representa a quantidade de calor. Então, foi fornecido a esta água 90 calorias e, claro, esse calor produziu uma mudança na temperatura da água. Então, a água, a sua temperatura era 20 e passou para 50. Então, variou quanto aqui na temperatura da água? 30 graus. Então, repetindo, esta água recebeu 90 calorias e houve uma variação de 30 graus na sua temperatura. E com esses dados, ele quer que você determine a capacidade térmica e o calor específico da substância, porque nós não sabemos qual é a substância. Tirando os dados aqui, a massa M é 100 gramas. A variação de temperatura, ΔT, 30 graus, porque a temperatura aumentou 30 graus. E este corpo aqui recebeu 90 calorias. Ora, qual a definição de capacidade térmica? A capacidade térmica é a quantidade de calor que o corpo recebe, neste caso ele recebeu, pela variação de temperatura que ocorreu. Então basta substituir. Então a capacidade térmica deste corpo vai ser igual a 90 dividido por 30, que é igual a 3. Então, nesse caso em particular, para você aumentar a temperatura desse corpo em 1 grau, você tem que fornecer 3 calorias. É o que diz a capacidade térmica. Para um aumento de 1 grau, você tem que fornecer 3 calorias. Pronto, já encontramos a capacidade térmica e aí ele pede também o calor específico dessa substância. Ora, calor específico, um C minúsculo, é a capacidade térmica dividido pela massa. Dividida pela massa. Então, basta substituir. Então, o calor específico dessa substância vai ser igual à capacidade térmica, que já calculei, dá 3, dividido pela massa. E a massa aqui é quanto? 100. Então, o calor específico desta substância vai ser igual a 3 dividido por 100, que dá 3 centésimos. Então, o calor específico, né, dessa massa aqui, dessa substância, é de 0,03 caloria, faltou o L aqui, por grama grau Celsius. O que é que isso quer dizer? Em relação a esta substância, para você aumentar em 1 grau, 1 grama dessa substância, você tem que fornecer de calor 0,03 calorias. E eu posso até voltar naquelas tabelas e tentar identificar a substância. Em cima do calor específico, já que o calor específico não muda, é constante para cada substância, voltando para aquela tabela, eu posso saber qual seria a substância que está envolvida nessa questão. No exemplo 2, ele diz o seguinte: um aquecedor, deve ser em um aquecedor. Ele diz que um aquecedor tem uma potência de 120 watts. Aquecedor é o aparelho que você vai usar para aquecer a água, para esquentar a água. Então ele diz que este aquecedor aqui tem uma potência de 120 watts. Eu já falei que potência, ela mede o quê? Ela diz com que rapidez, no caso aqui o aparelho, vai fornecer calor à água, por exemplo, ou a um outro objeto qualquer. Então, a potência deste aquecedor é de 120 watts, tá bom? E ele vai aquecer um volume de água igual a 200 centímetros cúbicos. Então, isso aqui representa o volume da água. Lembre-se que aqui nessa forma de calorimetria, quando nós trabalhamos com calorimetria, você não trabalha com o volume, você trabalha com a massa, tá bom? E esta quantidade de água, ela está a 15 graus. Então, o aquecedor tem uma potência de 120 watts. Eu vou usar este aquecedor para aquecer 200 centímetros de água e esta água está a 15 graus.
Ora, se é um aquecedor, eu estou fornecendo calor a esta água. Então a temperatura desta água vai mudar, ela vai aumentar. Então ele diz, olha, supondo que não haja dissipação de calor para o ambiente. O que é que ele quer dizer com isso? Todo o calor que o aquecedor está fornecendo, né, vai ser entregue a esta água. Então este aquecedor, ele só fornece calor para a água. Não vai haver perda nenhuma de energia. Então toda essa água vai receber calor. Então o que é que ele quer saber? Qual será a temperatura atingida pela água após 2 minutos? Então você vai usar este aquecedor para aquecer a água durante 2 minutos. Depois desses 2 minutos, qual vai ser a temperatura da água? Porque a água tem uma temperatura de 15 graus. Essa temperatura vai aumentar. Então, para resolver esse probleminha bastante simples, nós vamos tirar aqui as variáveis. Então, quais são as informações que nós temos? Primeiro, a potência do aquecedor. Então, vocês sabem que potência é dado por um P maiúsculo. A potência é 120 watts. Ora, o watt representa o quê? Um watt representa 1 joule por segundo. Então, se a potência é 120 watts, isso quer dizer que este aquecedor, a cada segundo, ele fornece 120 joules. Então, este aquecedor por segundo, qual é a sua potência? Por segundo, ele fornece 120 joules. E aí, esse joule por segundo, perceba que a unidade de tempo aqui está em segundos. Então, o que é que eu tenho que fazer? É só pegar o tempo que está em 2 minutos e aí eu vou passar para segundos. Ora, vocês sabem que 2 minutos é igual a 120 segundos. Então, nós temos a potência do aquecedor, que é de 120 joules por segundo. A cada segundo, este aquecedor fornece 120 joules. Em 2 segundos, ele fornece quanto? É só pegar. Ora, 2 segundos, desculpem, 2 minutos é igual a 120 segundos. Em 1 segundo, este aquecedor fornece 120 joules. E em 120 segundos, é só multiplicar. Então, a água vai receber do aquecedor, em 2 minutos, quanto de calor? É só pegar 120 e multiplicar por 120. 120 multiplicado por 120 vai dar 14.400, o que? Joules. Certo? Então, este aquecedor, em 2 minutos, que é igual a 120 segundos, ele vai fornecer à água 14.400 joules. O que é que nós temos que fazer aqui? Vamos pegar este calor que está em joules e passar para calorias. Como é que você passa? Ele está afirmando que uma caloria é igual a 4 joules. De caloria para joules, multiplica. De 1 para chegar no 4, multiplica por 4. E para voltar, divide. Então, para você passar de joules para caloria, você vai dividir. Nesse caso aqui, eu vou dividir por 4. Então, vou pegar este valor aqui, vou dividir por 4 e vou obter 3.600 calorias. Então, repetindo, em 2 minutos, este aquecedor vai fornecer a esta água 3.600 calorias. Então, gente, este calor que a água vai receber é que vai alterar a temperatura dela. Tá certo? Então, todo esse calor aqui vai servir para alterar a temperatura da água. Então, o que é que nós podemos fazer agora? Eu vou pegar a formulazinha do calor sensível, que vocês dizem que macete, e vou substituir. Porque eu quero saber qual vai ser a temperatura da água após ter recebido esse calor. Então, vou pegar a formulazinha, quantidade de calor é igual a massa, multiplicado pelo calor específico, multiplicado por ΔT. Ora, o calor que a água recebeu foi 3.600 calorias. Qual é a massa da água? Tem que ter cuidado. Ele deu o volume da água. O volume que ele deu é 200 centímetros cúbicos. Só que ele dá a informação aqui da densidade. Olha. Então, o que é que essa informação diz? Ele está afirmando que cada 1 centímetro cúbico de água pesa 1 grama.
Então, cada 1 centímetro de água, que é volume, pesa 1 grama. Ora, eu tenho 200 centímetros cúbicos. Então, qual é o peso? 200 gramas. Então, a massa aqui vai ser 200 gramas. Então, voltando, 3.600, quantidade de calor, é igual a massa, 200, multiplicado pelo calor específico. Ora, se trata de água. Então, eu sei que o calor específico da água é 1. É um dos maiores calores específicos. Então, substituindo, multiplicando pela variação de temperatura. Então, aqui você vai ter que 3.600 é igual a 200 multiplicado por 1, que dá 200. Resolvendo essa equaçãozinha, eu quero encontrar o ΔT, que é a variação de temperatura. Então, a variação de temperatura vai ser igual a 3.600 dividido por 200. Fazendo a continha, eu vou obter 18. Então, a variação de temperatura é igual a 18 graus Celsius. O que é que isso quer dizer? A temperatura da água aumentou 18 graus. Ao receber esta quantidade de calor, a temperatura da água variou em 18 graus. Só que ele quer saber qual é a temperatura final dessa água. O que é que você faz? Ora, a temperatura da água era 15 graus. Então, basta você pegar os 15 graus, que era a temperatura da água, e somar com os 18 graus. Por quê? Porque a temperatura aumentou 18. Então, a temperatura final da água vai ser 15 graus mais 18, que dá 33 graus Celsius. Então, a água que estava a 15 graus, ao receber uma certa quantidade de calor, por 2 minutos, a sua temperatura aumentou para 33 graus Celsius. Então, gente, para encerrar, eu vou fazer um comentário aqui bastante interessante, porque é muito comum nós falarmos, nossos pais, nossos avós, eles dizem, até uma questão intuitiva, que existem alimentos que são mais quentes do que outros, né? Então, por exemplo, quando você faz uma sopa, e nesta sopa você coloca carne e batata, a batatazinha inglesa. Ora, quando você vai comer esta sopa, a impressão que você tem é que a batata é mais quente do que a carne. Será que isso é verdade? Será que a batata é mais quente do que a carne? O que é que acontece? Quando você coloca esses ingredientes para cozinhar, quando você tira do fogo, tanto a carne quanto a batata, eles estão em equilíbrio. Então, eles têm a mesma temperatura. Tá certo? Agora, quem é que tem maior calor específico? É a carne ou é a batata? A batata tem um calor específico maior. O que é que isso quer dizer? Para você aquecer a carne, para você mudar a temperatura da batata, você tem que fornecer mais calor. Então perceba que os dois ingredientes estão com a mesma temperatura. Agora, para chegar nessa mesma temperatura, a batata tem que receber mais energia, tem que receber mais calor. Por quê? Porque o calor específico da batata é maior que o calor específico da carne. Então, quando você vai consumir a batata, você coloca essa batata na boca, essa batata vai trocar calor com sua boca. Tá certo? Então, dá a impressão que a batata é mais quente. Por quê? Porque a batata, para chegar numa dada temperatura, né, teve que receber mais calor. Então, quando há uma troca de calor da batata com a sua boca, a batata vai fornecer muito mais calor do que a carne. Porque é o contrário. Ora, a carne, para ser aquecida, como o calor específico é menor, então ela recebe menos calor. E a batata, para chegar numa mesma temperatura, como o calor específico é maior, esta batata tem que receber mais energia, tem que receber mais calor. E aí, quando você coloca na boca, essa batata vai fornecer mais calor. Então, dá a impressão que a batata é mais quente do que a carne. O que acontece é que esta batata, ela fornece mais calor à sua boca.